Olá, começa aqui o programa Econegócios, a sustentabilidade na TV. A você assinante, obrigado sempre pela sua boa e qualificada audiência. Hoje nós falaremos sobre um dos pilares da sustentabilidade. Nos programas anteriores nós temos falado muito sobre a questão social, sobre inclusão, nós falamos sobre meio ambiente e precisamos falar sobre o business também, porque o econômico é um dos pilares da sustentabilidade. Hoje nós vamos falar de um fato que está começando a chacoalhar positivamente a região do ABC. É a criação da Associação das Agências de Comunicação e Publicidade do Grande ABC. Um assunto extremamente interessante, vocês vão conhecer bastante e espero que aproveitem muito para o negócio de cada um de vocês. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso entrevistado. E voltamos ao bloco da Associação das Agências de Comunicação e Publicidade do Grande ABC. O nosso entrevistado de hoje é Isaac Ramírez Zettuni. O Isaac, ele é jornalista formado pela Universidade Municipal de São Caetano do Sul, a USCS, é pós-graduado em Marketing Político e Comunicação Eleitoral pela Universidade Interamericana. E apesar de ele ser novinho, ele só tem 25 anos, mas ele é um empreendedor nato, ele é um moço extremamente antenado no mundo dos negócios, no mundo da criação, é provedor de conteúdo e veio aqui falar com a gente. O Isaac também é o sócio fundador da agência Incomum Comunicação Inteligente, que tem sede em São Caetano do Sul. Isaac é vice-presidente da Associação das Agências de Comunicação e Publicidade do Grande ABC. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, Nelson. Vamos falar. Vamos falar da associação, né? Falar. Aliás, você veio aqui para isso. Vim aqui para isso. O que motivou a criação de uma associação? Nelson, na verdade, a Associação das Agências de Comunicação e Publicidade do Grande ABC, ela nasce para suprir uma lacuna no mercado da nossa região, que é a organização desse networking, desse mercado. As agências, elas nunca foram unidas, os órgãos estaduais e federais nunca olharam para a nossa região. E essa criação das agências, ela nasce exatamente para isso, para organizar esse mercado, para fomentar um debate positivo de profissionalização, mão de obra, normas técnicas, impostos, tudo isso. E lembrando que o Grande ABC não tem poucas agências, não. São bastante agências. Nós temos quase 200 agências, não é isso? Exato. Na verdade, isso é um levantamento feito pela revista O ABC da Comunicação, do publisher Luciano Bonetti. Vamos falar sobre isso, porque a revista, o ABC da Comunicação, é onde começa, inclusive, o embrião da associação, não é isso? Exato, ele é um professor da Metodista, isso, presidente da ACP-ABC e publisher da revista. Ele começou um movimento em São Bernardo do Campo, eu comecei um movimento em São Caetano bem menor, de relação dessas agências. Então era o Isaac em São Caetano, o professor Luciano em São Bernardo. Isso, mas de maneira bem mais organizada pela revista, ele começou a fazer um cadastro, né, um catado aí na região. E se surpreendeu positivamente com tantas agências em nossa região. Nas 7 cidades, São Caetano, São Bernardo, Santo André, Mauá, Diadema, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. E você tem agências pequenininhas, você tem agências de médio porte, e tem agências muito grandes, tipo a Octopus, que está no mercado há muito exatamente, tempo. está no mercado há muito tempo.
E ele foi fazendo essa relação por um interesse... na verdade, essa revista nasceu para dar visibilidade para essas agências, né? É um produto como Meio e Mensagem em São Paulo, o jornal Próprio Marque também. E essa focada na nossa região. Revista customizada, né? Exato. E para deu dar o visibilidade. resultado que se esperava? Inicialmente deu. Ela foi lançada em janeiro de 2013 e paralelamente a essa revista, ele também criou uma série de eventos para unir essas agências, o Trends Day, o ABC Meetings, para unir essa agência e promover um debate público sobre diversos temas de mercado, mão de obra e tudo mais. Quer dizer, então nós podemos dizer que a associação ela nasce de uma aspiração coletiva. Exatamente. A partir do momento que se estabeleceu essa lacuna, como você colocou desde o início, existem alguns pontos para serem cobertos, eles foram detectados, trabalhados, costurados, alinhados, e agora virou associação. Agora virou. Então nasce a revista, é um projeto dele, é um projeto pessoal particular, dá visibilidade para agências, paralelamente ocorre um cadastro de agências, ele promove uma série de eventos, e nesses eventos que ocorreram ao longo de 2013, é discutida a criação da ACP-ABC. Como é que está? A diretoria já está constituída, não é isso? Já existe um estatuto aprovado, uma diretoria constituída? Já. A ACP-ABC ela já existe de fato, juridicamente ainda não, em meados agora de maio, abril, ela deve se constituir juridicamente. Ou seja, nos próximos dias ou semanas. Exato. Então, mas de fato ela já existe. Então ocorrem os eventos, as agências se unem, há algumas mais interessadas em participar de um movimento político, né? É um movimento político. Das 187 agências que estamos em toda a região do Grande ABC, somado a 7 cidades, quantas já estão filiadas neste primeiro momento? Então, em dezembro do ano passado, de 2013, ocorreu uma grande assembleia na Universidade Metodista para constituir de fato a ACP-ABC. Quase 190 agências foram convidadas para estar nessa assembleia, mas em torno de 40 agências participaram do ato de fundação, que fundou de fato a ACP-ABC, e ao longo de 2013 ocorreram os eventos, os almoços, e as agências que mais se interessaram em participar desse movimento, que foi em torno de 12, 13 agências, que são as agências fundadoras, que constituem o quadro diretivo. Exatamente, que constituem o quadro diretivo da associação. Tá, hoje você tem quantos diretores e vice-presidentes? Você tem, pelo organograma, você tem um presidente, quantas vice-presidências? Então vamos lá, a associação ela é constituída pelo presidente Luciano Bonetti, eu, da agência em comum, vice-presidente. Aí vem as VPs por áreas específicas. Então, acho que eu vou citar todos, o Rodney da New Mind, ele é vice-presidente executivo, o Rodrigo da ATA, ele é vice-presidente de expansão e regionalização, o André Luiz, da IEP, é vice-presidente de comunicação, e aí também tem o Gustavo Loureiro da House, que é diretor de comunicação e eventos, também atua ajudando. Para não me perder, o Cláudio, da Los 3, ele é vice-presidente jurídico, o Eugênio, da Procriativo, administrativo, a Carol Ferrari, da Octopus, vice-presidente de relações institucionais. Acho que não faltou ninguém. Podemos dizer que vocês estão com um baita time, não é isso? O Michael da Aues também, a agência de São Caetano, é vice-presidente de Relações Acadêmicas, que é uma vice-presidência também que eu tenho muito apreço. Vocês, importante. Que tipo de relação, vocês num primeiro momento estão buscando as agências, né? Sim. Detectando necessidades, chamando o pessoal para a briga, botando todo mundo dentro do mesmo círculo para discutir problemas em comum. Nos próximos passos, vocês vão buscar entidades, vocês vão buscar empresas, vocês vão buscar academia. Qual é, digamos assim, o projeto que vem pela frente? Nelson, acho que é a coisa do jornalista, né? Da gente sempre ouvir os dois lados. Então, são agências, sim, é uma associação de agências, mas que abre o campo de debate para veículos de comunicação, fornecedores de materiais de comunicação, por exemplo, gráficas, entidades de classe acima, por exemplo, a ABAP, a Associação Brasileira das Agências, Sinapro, que é o Sindicato das Agências. Então a gente busca realmente quem faz parte deste mercado. Isso na linha de parceria ou de afiliação? De afiliação. Quer dizer, então uma pessoa que tem uma gráfica, ela pode participar da associação? Como fornecedor, sim.
A associação, a gente comentou sobre o quadro diretivo, presidência, vice-presidências, e vão ter os comitês também de trabalho. Então, por exemplo, vai ter o comitê de relacionamento com a mídia. Interessante. Quantos comitês vocês vão ter? Ainda não temos um número definido de comitês. Tá, então o que estão definindo? Relações com a mídia. O que vai fazer exemplo. Exatamente? Aí a gente volta para um debate que é a relação entre agências, veículos de comunicação, no sentido de fornecimento de publicidade e anunciantes. Algumas já são parceiras de alguns veículos de comunicação, outras podem não sê-lo. No caso, como é que funcionaria essa relação? Você teria facilidade de reeducar esse pessoal para ir buscar mercado? Na verdade, é reeducar o mercado, Nelson, porque... Se o mercado está muito desorganizado? Está muito desorganizado. A gente tem, por exemplo, anunciantes que falam diretamente com veículos, que dão descontos absurdos, e até pela lei as agências têm o direito ao comissionamento, e às vezes o veículo dá um desconto maior para o anunciante fazer direto. Então, assim, a agência fica sem papel. Então, esse comitê, por exemplo, de relacionamento com a mídia, vai discutir isso. Vai discutir essa relação, vai organizar, e esse comitê vai ter representantes de agências, mas também de veículos. Então, isso que é importante citar. Assim, não é uma associação de agências que vai ser composta só por agências para falar sobre o mercado. Não, uma associação que vai ter a participação de veículos e outros setores que discutirão juntos a melhoria do mercado. Podemos dizer que passa longe o espírito corporativo. Vocês estão querendo desenvolver e organizar mercado. Desenvolver, organizar mercado, fomentar um mercado de mais qualidade, fomentar o debate para uma mão de obra mais qualificada, um mercado mais organizado. As agências do Grande ABC... Até porque na medida exata que você puder organizar o mercado, você tem um mercado maior, você tem um mercado mais forte e naturalmente todos os envolvidos acabam ganhando mais, não é isso? Claro, eu queria comentar, as agências do Grande ABC, elas são muito bem definidas assim, quanto ao papel delas. Por exemplo, um dado importante é que as agências têm clientes, por exemplo, em média, 80% dos clientes das agências são de São Paulo. Na Incomum é um caso meu à parte, assim, a gente tem um plano de negócios a gente tem um plano de negócios bem focado assim, na região, temos clientes em outros estados, em São Paulo, mas em média 80% são clientes de São Paulo. Então as agências têm um papel bem definido. Então vamos falar dessa questão da territorialidade e regionalidade no próximo bloco, porque a gente tem bastante assunto para comentar, a gente tem um tempo ainda para começar a organizar melhor as nossas ideias e continuar esse papo gostoso e estimulante sobre as agências de publicidade e agências de comunicação, que são verdadeiramente as empresas que fazem o seu negócio aparecer. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já já. O dia a dia de uma cidade reserva muitos acontecimentos. São fatos que revelam as tendências e modificam a vida das pessoas. Na saúde, na política, na educação, tudo da sua cidade. Você precisa estar muito bem informado. Todos os temas que interessam a você e que você precisa saber, você encontra na newsletter do Repórter Diário, um site de notícias que traz informações da região do ABC, do estado, do Brasil e do mundo. Receba gratuitamente todos os dias a newsletter do Repórter Diário. Cadastre seu e-mail no site www.reporterdiario.com.br. Informação simplesmente ao seu alcance. E voltamos a este bloco com Isaac Zettuni, o nosso entrevistado de hoje, que é VP da Associação das Agências de Comunicação e Publicidade do Grande ABC e também o sócio fundador da Incomum, a sua agência de comunicação. Nós estávamos falando sobre organização de mercado. É claro que no universo tão amplo de 200 agências, quase isso, nós falamos 187, né? Quem sabe até o final do programa ainda apareça mais uma ou duas registradas. Então nós vamos sempre ficar em torno de 200, torcendo para que na próxima vez que você vier aqui, você comemore com um belo de um champanhe, dizendo assim, olha, nós ultrapassamos as 200 agências e o que é melhor, estão todas já conversando dentro da associação. É isso aí. Nós falávamos sobre o mercado, Isaac.
Me diga uma coisa, nós podemos parametrizar de que maneira as agências? Qual é o perfil? Nós temos que percentual de agências grandes, médias e pequenas? Vocês já têm isso daí catalogado? Olha, Nelson, em números exatos não, mas seguramente eu posso dizer que o número de agências grandes é menor, o número de agências médias é maior, e o número de agências pequenas também. Por quê? Tem um motivo. As agências do Grande ABC nunca tiveram um movimento que as qualificassem enquanto grande, média ou pequena. E existem muitas variáveis nesse sentido. Por exemplo, três: faturamento, número de clientes e número de funcionários, que é uma metodologia usada em São Paulo, por exemplo. As agências da nossa região não abrem números, os veículos não abrem números. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas... É uma prática de mercado, não abrir, né? Esconder o leite. E a gente não consegue catalogar quantas são grandes, quantas são médias. Em São Paulo, por exemplo, os veículos de comunicação, eles abrem números. Então, a gente tem como catalogar agências e os veículos de comunicação vivem soltando, as associações vivem soltando ranqueamentos pelo número de mídia comprada, que é número de investimento em mídia, porque os veículos abrem números. É uma referência. Então, na nossa região... a gente tem uma média, não tem nenhum valor exato. A associação nasce, inclusive, para isso, para delimitar ou para esclarecer ou para organizar nesse sentido o mercado e dizer quantas são grandes, quantas são médias, qual que é o perfil de clientes. Até isso é bom para as agências prospectarem, atenderem melhor seus clientes. Você deu um dado interessante. Você disse que uma parte das agências tem a maioria dos clientes lá fora, ou seja... Você falou em 80%, é isso? Tem agência que trabalha com 80% dos clientes em São Paulo, na capital ou outras cidades. Quer dizer, então, a região fica sendo preterida ou você cria inconscientemente, eu acredito, um processo confuso. Quer dizer, a agência que está aqui no Grande ABC, ela vai buscar o cliente na capital. E a agência da capital... ela vê que o Grande ABC é uma região forte, rica, histórica, estruturada, tem alto poder aquisitivo, ele vem de lá para cá pegar o cliente aqui. Fica estranho, né? Quer dizer, não existe muita lógica do ponto de vista da territorialidade. Agora, quero te colocar uma questão bastante clara. E a gente sabe que muitas vezes uma entidade de classe, uma associação, um sindicato, ele nasce com aquele espírito corporativo, para fechar. Você está dizendo que o espírito não é esse, é para abrir, é para organizar, para melhorar a performance de todas. Mas eu acho que cabe essa pergunta. Quando você faz uma associação das agências de comunicação e publicidade do Grande ABC, quando você está preocupado com esse mercado, vocês já não estão pensando em criar uma espécie de escudo, de dar um chega para lá no pessoal que vem de fora buscar os clientes aqui dentro? É claro que quanto mais a gente conseguir fazer o dinheiro ficar na região, é melhor para o desenvolvimento econômico regional. Mas as agências da nossa região, elas são muito esclarecidas. A gente tem agência de muita qualidade, independente do tamanho. A gente tem bons profissionais no mercado, tem agência fazendo muita coisa boa para clientes regionais e para clientes de fora, capital. A gente tem contas na região, por exemplo, globais, multinacionais. Então, assim, não tenho dúvida quanto à qualidade. Não acho que é uma maneira de blindar, porque o mercado é aberto, o mercado é para todos. Mas a falta de organização, ela é um precedente. Para você não ter uma tabela de preço regional, você não tem uma tabela que relacione ou que delimite uma prestação de serviço local ou não. Muitas empresas de fora também procuram agências daqui por achar que é um preço melhor, ou um preço menor, ou uma prática de mercado abaixo, mas não é. A gente tem muita agência de qualidade. A associação ela não nasce para fazer um escudo ou para fechar o mercado, muito pelo contrário, ela nasce para organizar e para abrir mais mercado. É claro que quanto mais clientes da região, quanto mais empresas da região, perfis público, terem seus serviços prestados aqui, é melhor para o desenvolvimento econômico já. A gente gera mais emprego, trabalho e renda. Eu acho que você eu digo, a associação que você está representando hoje aqui, está num bom caminho quando vocês começam na revista, no ABC da comunicação, discutir temas importantes e correlatos à atividade de vocês,
quando vocês começam fundamentalmente a promover eventos. Quer dizer, ir até as pessoas, trazer as pessoas para cá, vamos sentar todo mundo, vamos conversar, vamos debater. Quer dizer, você acaba tendo um processo maduro, né, de crescimento. E isso também acaba inibindo certo viés concorrencial, não inibe? Do tipo assim, você é dono de uma agência, eu posso ser concorrente seu e está dentro da mesma associação. Como é que eu vou te enxergar? Eu vou abrir todos os meus números, vou te abrir só uma partezinha pequena, vou segurar o resto. Você não acredita que essa associação ela vai dar mais transparência a essas relações também? Ela vai acabar reduzindo esses pontos de atrito? Sem dúvida. Eu tenho uma opinião muito pessoal, aí eu não falo em nome da associação, falo em nome próprio, em comum até. Tem mercado para todo mundo. Nós nascemos, por exemplo, com uma assessoria de imprensa. Ao longo do tempo, para poder continuar no mercado e até ampliar as nossas possibilidades, a gente teve que se adaptar, teve que profissionalizar a equipe e abrir novas frentes de trabalho, como, por exemplo, a publicidade, a criação, edições diversas, trabalho de campanhas. E eu não tenho dúvida que as outras agências também. Aí a gente está falando de comunicação integrada. A mescla, por exemplo, de um conteúdo... E uma comunicação integrada, necessariamente, ela tem um componente também do marketing político, né? Claro, claro. Na verdade, a comunicação integrada, ela integra diversas ferramentas de comunicação em prol de um objetivo. Então, a gente não fala só de marketing digital, não fala só de conteúdo, de publicidade, de assessoria de imprensa. A gente fala de um conjunto de serviços e soluções de comunicação que fazem o cliente, determinado negócio, atingir o seu objetivo. Quer dizer, então hoje toda empresa, toda organização que precisa de um serviço de comunicação, seja a criação de uma peça, seja uma grande campanha, seja o marketing político, uma assessoria de imprensa, tudo isso junto, as nossas empresas aqui estão capacitadas a atender. Estão capacitadas, muito bem capacitadas. E aí, voltando àquela questão da concorrência, a minha opinião é que tem mercado para todo mundo. E aí a gente promove um mercado cada vez melhor, porque vai ter cada vez mais sucesso quem inovar. A gente não pode falar de sustentabilidade, de negócio, de business, a gente não fala de inovação, num mundo que está completamente lotado, estafado de novos negócios aparecendo, a indústria de serviço está cada vez mais lotada de opções e possibilidades. Então vai fazer diferença no atual cenário quem inovar. Aliás, eu queria até chamar a atenção para isso, você acabou se antecipando. Eu acho que as agências que têm uma criatividade extraordinária, porque está no DNA delas todas... E conhecimento de mercado, que é importantíssimo. Importantíssimo, né? Poderiam trabalhar em prol da sustentabilidade também, provocando, promovendo eventos e ações bastante focadas, não é isso? Sem dúvida, a gente fala de sustentabilidade, hoje em dia é um tema que ele não pode estar de fora de nenhum debate, de nenhum diálogo, de qualquer segmento. Não é só a economia de recursos, de processos, que lá na ponta vão acabar gerando um lucro maior, uma margem melhor para cada empresa, mas também chamar todos a responsabilidade socioambiental, não é isso? Claro, solidária também, a gente fala de economia solidária, a gente fala de reciclagem, sustentabilidade. São temas que não podem ficar de fora de nenhum debate. Eu não tenho dúvida que a associação ela vai promover isso também. Porque o mercado ele vai se credibilizar ao longo do tempo e ele não vai se credibilizar se não tiver essa discussão entre os seus... E depois o mercado também ele vai te dando respostas, não é, Isaac? Claro. Na exata medida que você começa a provocar um mercado, ele te dá respostas e ele pode te oferecer novas demandas também, não é isso? Eu acho que é um conjunto de fatores, eu acho que é um ciclo. A inovação, sustentabilidade, meio ambiente, ecologia, mundo digital, são palavras, são temas que estão totalmente interligados. E o mercado vai respondendo ao longo do tempo. Se um iniciar a prática e se um vai se dar bem, o outro vai ver que ele está, então ele vai querer fazer também. Eu acho que isso fomenta o ambiente econômico. Eu acho que é fundamental para o crescimento regional, melhoria da mão de obra, mais possibilidades de emprego. E só para a gente fechar, quando você fala em melhoria da mão de obra, vocês vão estar em linha com a academia, não é isso? É um tema que eu defendo muito, a gente tende a estar em linha com a academia, por isso que a gente criou a vice-presidência de relações acadêmicas. O mercado está escasso de bons profissionais
E a gente precisa melhorar isso. Como? Debatendo, dialogando, promovendo eventos, encontros, palestras, diálogos regionais com as universidades. Eu não tenho dúvida que a gente pode melhorar e pode crescer muito nisso. Bacana. O perfil desse novo profissional, ele está um pouco complicado, mas tem como trabalhar e a gente precisa trabalhar isso. E vocês estão assumindo a parte de responsabilidade nesse processo, ou seja, como a associação pode ajudar a melhorar todo esse quadro? Sim, o mercado não está assim também pela falta de uma associação, também não posso ser hipócrita, mas a criação da associação, vai ajudar ela bastante. vai ajudar muito, não tenho dúvida disso. Para quem quer saber mais, para quem pretende conhecer melhor o temário, ou até mesmo ver a possibilidade de uma nova afiliação, vocês já têm um site pronto? Já tem um e-mail de contato? Como é que a gente faz? Não, ainda não. A gente está na fase agora de implantação da nossa comunicação, da comunicação da associação. Mas eu sugiro assim, quem tiver interesse em conhecer mais, em participar, acho que um mecanismo mais direto possível é entrar no site da revista ABC da Comunicação, porque é do Luciano Bonetti que conduz, tem conduzido todo esse processo na presidência. Então, acho que pode entrar lá, eu acho que é o abcdacomunicação.com.br, é super simples, eles estão no Facebook também. Então, é o canal mais rápido e direto hoje de entrar em contato com a Associação das Agências, é por meio da revista. Então é isso, e eu espero que a próxima vez que você, o Luciano, ou um outro diretor nos der o privilégio e o prazer da presença aqui, a gente possa debater um pouco mais esse assunto e ver em que ponto estamos, porque pelo que eu vi, em tão pouco tempo de trabalho, vocês já estão conseguindo avançar bastante, não é? Eu não tenho dúvida disso. A gente, em um ano, com encontros bem esporádicos, a gente avançou, a gente cresceu, realmente com um sentimento de união, de força, por um ideal. Agora, os trâmites jurídicos, a instituição já existe de fato, os trâmites jurídicos se resolvendo. Não tenho dúvida, a gente volta aqui e apresenta o material, as ideias e fala mais até de sustentabilidade. Então, a vocês, comunicadores e publicitários, votos de pleno êxito e de um crescimento efetivamente sustentável. Obrigado, estamos à disposição, Nelson. A vocês, assinantes da NET, a vocês que nos prestigiam também pelas mídias sociais, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela participação e nós estamos aqui para isso mesmo, para promover a sustentabilidade sempre. Esse é o propósito do programa Econegócios. Obrigado a todos e até a próxima terça-feira.